Então, boa noite a todas que nos assistem nessa roda de conversa sobre mulheres rurais e agroecologia. Meu nome é Luana Alves e sou presidente da Associação de Extensionistas Sociais Rurais do Rio Grande do Sul. Queria agradecer, né, a participação de vocês. Ainda tem muitas mulheres convidadas, extensionistas, agricultoras, pesquisadoras e outros colegas também da Emater, né, que se inscreveram e vão estar acompanhando o evento. Nós optamos por essa modalidade de reunião para que a gente possa conversar, né, de uma forma mais próxima, mas depois ele está sendo gravado e a gente vai disponibilizar no nosso canal do YouTube, porque com certeza vai ser importante, né, a gente ter acesso, aproveitar essa oportunidade, né, que nós vamos ter com as nossas convidadas e com esse diálogo, né, que nós teremos. Nós tivemos problema com a agricultora, queria participar aqui, mas nós convidamos outras, espero, né? Esperamos que elas entrem também e possam estar contribuindo e também a gente pensar futuramente num outro evento com elas também, complementando e enriquecendo essa discussão que a gente está se propondo a fazer. Então, frente a esse momento, né, que nós estamos vivendo de eventos extremos decorrente das mudanças climáticas, que atingiram fortemente o nosso estado, mas também tem atingido, né, o Brasil e outros lugares do mundo, nós achamos que seria importante trazer essa temática, colocando como foco as mulheres rurais, que são as mais atingidas pelas desigualdades, pela dificuldade de acesso a recursos, pela questão da insegurança alimentar e uma série de outras privações, mas que, no entanto, elas possuem um papel extremamente importante, né, na agroecologia e também na mitigação e no enfrentamento a esses efeitos das mudanças climáticas. Então, nós conversamos então com a EMA, né, que prontamente se colocou à disposição para vir contribuir conosco, e também com a Isabel, que está na Anaterra. Agora vou apresentar melhor elas, mas gostaria de dizer que é uma honra para nós podermos, né, compartilharmos esse momento com vocês e também a gente poder conversar, né, sobre esse tema tão importante, aproveitando também a experiência que vocês duas têm. Então, eu vou, em seguida, passar a palavra, então, para a Ema Siliprandi, que tive a oportunidade de assistir algumas palestras, né, e ouvir algumas salas dela, e a Ema tem como uma bandeira de luta, né, que sem feminismo não há agroecologia, e eu acho que isso enriquece bastante o trabalho, né, que a gente faz, e é importante a gente pensar sobre isso. E a Ema, então, ela vai nos dar um panorama sobre a situação das mulheres rurais no mundo, a partir de um relatório da FAO que traz diversas informações sobre a relação das mulheres, né, com a renda, a posse da terra, acesso ao serviço de extensão rural. A Emma é uma pesquisadora social que há anos está envolvida na construção de uma agroecologia feminista, é engenheira agrônoma por formação, com mestrado em sociologia, doutorado em desenvolvimento sustentável, assessorou ONGs e movimentos rurais e de mulheres, fez parte de equipes governamentais em vários níveis e trabalhou em universidades como professora e pesquisadora em diferentes países. Foi engenheira agrônoma da Emater de 99 a 2003, onde coordenou a área social. Foi oficial de agricultura da FAO, primeiramente no Chile, onde foi responsável por projetos de segurança alimentar em 10 países e depois em Roma. E atualmente ela vive na Espanha, onde colabora com diferentes projetos de pesquisa. É coordenadora também do módulo de gênero do mestrado em agroecologia da Universidade Internacional de Andaluzia. Publicou artigos e capítulos de livros sobre questões relacionadas a mulheres e agroecologia, incluindo livros como Agroecologia em Feminino, Gênero, Agroecologia e Soberania Alimentar. E, além disso, também publicou em português o livro Mulheres e Agroecologia, Transformando o Campo, as Florestas e as Pessoas. Então, Emma, é uma honra te ouvir, pode ficar à vontade e também compartilhar a tua apresentação. A gente pede assim que a gente vai fazer as falas na sequência, e aí, enquanto isso, vocês podem ir comentando, colocando perguntas no chat. Depois a gente abre também para manifestações. Quem quiser falar, fique bem à vontade. Então, passo a palavra para ti, Emma. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Luana. Bem legal estar aqui com vocês. Obrigada pela Regina, que fez também essa ponte, né?
e super, super bacana, tá? Também na mesma mesa que a Isabel, que também eu conheço desde o meu tempo de Emater, e que agora está nesse lugar importante para nós, que é a Anater, lá em Brasília, né? Então, eu acho que vai ser uma conversa muito legal, como você falou, Luana, também que ficando gravada, as pessoas que não puderam participar hoje podem acessar depois. Estou vendo outras pessoas aí na, na audiência, outras pessoas conhecidas e queridas, eu não vou nominar para não deixar ninguém com ciúmes, mas bom, muito legal estar aqui. Vocês sabem que meu coração está com a extensão rural, né? Para começar, então, a gente, eu tinha proposto isso de contar para vocês assim um panorama a partir desse último relatório da FAO que saiu ano passado sobre a situação das mulheres rurais no mundo. Para começar, eu vou pedir então que a nossa nosso Juliana. apoio técnico, a Juliana, por favor, coloque para nós um videozinho bem pequenininho, e ele tá em inglês, mas está com legendas em espanhol. Eu espero que dê para. É só para esquentar um pouquinho a discussão. Com 4 billion people rely on agri-food systems for their livelihoods. Half of them are women prevented from realizing their potential, Held back by inequality and discrimination, marginalized, and denied agency. working in poorer conditions with lower wages, carrying a greater burden of care and unpaid work. Women have always worked hard for agri-food systems. It's time to make agri-food systems work better for women. Greater equality means Greater resilience, greater social, economic, and environmental sustainability empowering women and achieving gender equality, could bring huge gains better agricultural production, and child nutrition, food security for 45 million more people, resilience for 235 million more people, global GDP increased by $1 trillion. change is within reach. Women need more access to and control over livestock, water, and seeds. And the land, technology, and the finance needed to grow their livelihoods. Eliminating discrimination. Brings tangible benefits. It's time to make the change. Obrigada. Então, esse videozinho, ele foi lançado na mesma época que saiu esse relatório que a FAO publicou em abril do ano passado. Esse relatório, ele tenta responder sobre a situação das mulheres rurais no mundo, e o último relatório desses tinha sido feito em 2011. Então, mais de 10 anos atrás. E ele foi muito interessante, esse relatório, porque ele pegou a situação das mulheres no conjunto do sistema agroalimentar, não somente na agricultura, como muitas vezes acontece. Então, pegou também as trabalhadoras nas indústrias, ligadas ao agro, né? Tanto, como a gente costuma dizer, a montante como a jusante da agricultura, né? Tanto as indústrias de alimentos como as indústrias de insumos. Pegou também as mulheres que trabalham nos supermercados, na distribuição, nos sistemas financeiros, tudo que estava ligado com a agricultura, digamos, pensando o sistema agroalimentar no seu conjunto. Então, ele é muito interessante para nós, porque não é uma coisa muito reduzida. Então, eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que esse relatório é muito pouco conhecido e ele nos dá números, sabe?
e ele dá números também para a gente comparar com a situação do nosso país, da nossa região, com relação à situação mundial. E um pouco é aquela história, quando as mulheres começam a se reunir, a primeira coisa que a gente percebe é que os problemas que a gente sente não são só nossos, né? Que a nossa vizinha, a nossa amiga, a pessoa que está do outro lado da rua tem problemas parecidos com os nossos, né? E aí isso faz com que a gente se junte. Também nesse caso, esse relatório ele pode ter essa função, né? De fazer a gente se dar conta que certas coisas não dependem só do nosso país, são coisas estruturais que acontecem no setor em várias partes do mundo. Então, quem sabe nós que estamos ligadas com esses temas também começamos a nos conhecer melhor e a intercambiar, como é que a gente diz, experiências e também nos fortalecermos como setor. Eu vou, então, compartilhar essa apresentação e que depois eu passo também para a Luana, o pessoal da associação, que fica também na mão de vocês, para vocês poderem usar como quiserem. Deixa eu ver aqui como é que se faz. Esse aqui. Vamos ver. Tá aí a apresentação, né? Sim, Aparecendo aqui. Ok. Então, eu vou. Se der algum problema, alguma coisa, vocês me interrompem, tá? E aí a gente vai tentando resolver os problemas. Nem todos a gente resolve. Então, eu coloquei esse título, né? Mulheres Rurais e Agroecologia, uma olhada. Na verdade, era para eu colocar. Sim, uma olhada na situação das mulheres rurais a partir do relatório da FAO de 2023. Então, eu estruturei essa apresentação em 5 partes, assim, mas eu espero que seja não muito longa, né? Um pouco a situação das mulheres rurais no mundo, então, a partir do relatório, os desafios que a gente tem hoje em dia para a transformação dos sistemas agroalimentares, por que que a agroecologia pode ser uma solução e que tipo de agroecologia que a gente acredita que pode ser uma solução para essa transformação e umas considerações, então, finais para a gente passar para o debate. Então, o relatório se chama O Status das Mulheres Rurais nos Sistemas Agroalimentares. É o relatório de 2023. O que ele nos mostra? Primeiro, deixa eu falar um pouquinho como ele foi feito. Ele é uma compilação de estatísticas existentes sobre mulheres rurais nos países que são membros da FAO. Não todos, porque não todos os países, nem todos os países têm estatísticas sobre mulheres rurais. Muitas vezes as estatísticas nacionais não são separadas por sexo ou por gênero, como a gente quiser dizer. Enfim, você não sabe o que é homem, o que é mulher, você só sabe que é rural ou urbano e está todo mundo misturado. Então, a partir dos países que têm estatísticas, que foram aproximadamente 70 países, então é um número significativo de todas as partes do mundo, né? África, Ásia, Américas, Europa, se usou as estatísticas que os próprios países elaboram. Não é uma coisa que foi a FAO que fez. A gente pegou aqui do Brasil as estatísticas do IBGE, entende? Para ter uma ideia assim como é que se faz. E depois se comparou com os diversos países. Então, o que se viu? Esse relatório foi feito depois da pandemia e ele pegou os dados a partir desse último relatório que tinha sido feito em 2011, mais de 10 anos atrás. O que ele mostra? Que aumentou a diferença de insegurança alimentar
de homens e mulheres em todo o mundo. Ou seja, sempre teve uma diferença, que as mulheres sofrem mais insegurança alimentar do que os homens. Mas depois da pandemia, a situação piorou, certo? 31% entre as mulheres sofre de insegurança alimentar, enquanto os homens, 27%. Esse relatório também nos mostrou diferenças que permanecem, não melhorou nem piorou, estão sempre as mesmas, ou seja, a situação continua ruim, no que diz respeito a acesso aos bens, ou seja, terra, animais, equipamentos, e no acesso a serviços, entre os quais entra a extensão rural, os financiamentos, e acesso à tecnologia. Então, poder ter máquinas, poder ter computadores, possibilidade de usar a tecnologia a favor da produção, né? Existem diferenças bem grandes entre as mulheres e os homens com relação a esses itens. E essas diferenças não melhoraram. Existem diferenças relevantes de produtividade entre terras que estão sob responsabilidade das mulheres, quer dizer, a produção, unidades produtivas que estão sob responsabilidade das mulheres e unidades produtivas que estão sob responsabilidade dos homens. As mulheres têm 24% menos produtividade. Por quê? Porque elas têm menos acesso aos serviços e à tecnologia. Então, o resultado é que elas ficam mais... as produções delas são mais dependentes unicamente do trabalho, né? E também no nível salarial, no caso das pessoas que trabalham como assalariadas. As mulheres recebem, em média, no mundo todo, no setor agroalimentar em geral, 18,4% menos do que os homens recebem. Por outro lado, a carga de trabalho dos cuidados, ou seja, cuidados com os filhos, cuidado com a casa, cuidado com as pessoas doentes, cuidado com as pessoas mais velhas, cuidados em geral, aumentou, sobretudo depois da pandemia. Então, antes da pandemia, as mulheres relatavam 26 horas dedicadas ao cuidado por semana, e depois da pandemia, elas relatam 31 horas. Isso sem pensar no trabalho produtivo que elas fazem, né? Isso é uma coisa a mais que elas fazem. Então, tu imagina que muitas vezes a jornada de trabalho dessas mulheres não acaba nunca, porque elas têm que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Violência baseada no gênero também aumentou entre as mulheres rurais. Vamos ter cuidado com esse dado, né? No nível mundial, digamos, entre esses países que participaram desse estudo, né, 45% das mulheres relataram ter sofrido algum tipo de violência. Isso é um número assustador. Claro que nem todas são violências graves, mas cada um, como a gente costuma dizer, cada um sabe onde lhe aperta o sapato, né? Porque às vezes o que pode parecer uma violência pequena para uns, para uma, pode ser uma violência muito traumática para outras. O relatório mostra que houve alguma melhoria nas políticas para a igualdade de gênero em nível mundial. E a FAO usa esse conceito de empoderamento das mulheres, né? Que inclui maior autonomia, ter direito a ter terra no próprio nome, receber uma renda, etc.
Mas nós estamos falando de políticas, estamos falando de política no papel. Na prática, muitas dessas políticas não são implementadas. Por quê? Porque a gente, por um lado, tem um conjunto de, digamos assim, agentes que vão executar as políticas, né? Vamos pensar o caso mais concreto para a gente, extensão rural, mas não só a extensão rural. Os funcionários dos estados, os bancos, etc. Nós temos um conjunto enorme de agentes públicos em algum nível de decisão que não estão convencidos da importância de ter políticas para as mulheres. Então, muitas vezes eles deixam no papel, eles empurram com a barriga, eles não operacionalizam, né? Ou se tem alguma dificuldade para que as mulheres possam acessar aqueles programas, eles não tentam resolver aquelas dificuldades, eles só, isso é um problema, as mulheres não têm documento, paciência, as mulheres não têm documento, né? Em vez de tentar solucionar o fato das mulheres não terem documento. Então, às vezes existe a política, mas não existe a prática. E o próximo item que está colocado aí são as normas não escritas, que são muito, muito, muito mais lentas para mudar do que o que a gente põe nos papéis, nas políticas, nos programas, etc. Então, isso é fato, quer dizer, existem alguns países, por exemplo, para dar um exemplo bem simples, que a Constituição do país diz que todos são iguais diante da lei, né? Mas, na prática, existem regras regras centenárias ou milenárias até, que dizem que as mulheres não podem ter direito à terra. Então, o país assinou lá aquele documento das Nações Unidas que diz que todos são iguais diante da lei, mas, na prática, ninguém tem coragem de enfrentar essa questão de que uma sociedade tradicional não aceita que as mulheres sejam donas da terra, ou que as mulheres possam se divorciar, ou que as mulheres possam ter acesso aos recursos em nome próprio. Então, são as regras não escritas, que em muitos países elas ainda são muito importantes. Essas desigualdades, né, elas também vão impactar muito a capacidade das mulheres de se adaptarem às mudanças climáticas. Aqui a gente tem alguns exemplos que o relatório apresenta assim, com bastante detalhe. O relatório está em espanhol, que eu acho que pode valer a pena também as pessoas que quiserem consultar. Ele tem duas versões, uma versão é tipo um resumo executivo, e só com as coisas principais, né? E a outra versão é a versão completa, que tem os dados mesmo, as tabelas, os gráficos. Então, se alguém tiver interesse, vale a pena procurar. Mas, por exemplo, uma questão é a posse dos telefones celulares. Muitos países, no meio rural, só quem tem o telefone celular são os homens. Ou às vezes as mulheres têm, mas, por exemplo, elas não têm dinheiro para carregar, para colocar o pacote de dados. Então, elas têm aquele telefone só para as coisas mais imediatas. Ter acesso a um telefone celular hoje em dia significa ter mais acesso à informação, à formação, capacitação mesmo, ter capacidade de se organizar, de ter contato com outras mulheres, ter contato com outros grupos, fazer ações em conjunto, etc. Então, inclusive existe, né, já um conceito de como é que chama? Analfabetismo digital, que também tem a ver com isso, de você não saber mexer com esses aparelhos, não saber se é muito importante ter uma política de acesso e de saber usar, aprender a usar tudo o que essas tecnologias podem nos oferecer. Bom, e isso foi visto também bastante durante a pandemia, né? Que o celular poderia ser
uma fonte de informações e de organização, mas ele ajuda muito, por exemplo, a prever, a ter informações de previsões do tempo, do clima, e que permite às mulheres a tomar medidas em tempo hábil para elas poderem evitar esses danos, né? A mesma coisa com relação a serviços financeiros, ou seja, serviços financeiros pode ser empréstimo pessoal, pode ser financiamento da produção, pode ser receber, fazer parte de programas de fomento, ter acesso a insumos produtivos, investimento em tecnologias de adaptação. Quer dizer, entre nós, quem é que vê técnicos, técnicas trabalhando com as mulheres em questões de se preparar para os choques climáticos, para a inundação, para a seca, para os vendavais, etc. Normalmente se trabalha com os homens, porque parece que só os homens é que têm a preocupação produtiva. Mas as mulheres, elas têm que estar inseridas nisso também, porque elas também estão sentindo o que está acontecendo, elas veem, elas têm informações, propostas, né? Então a gente tem que cuidar essa coisa de não deixar as mulheres de fora. Elas têm que ser incluídas nessas discussões, porque aí também é que elas vão ter capacidade de atuar durante esses choques. E é muito importante ter em conta, né, que as mulheres elas preferem tecnologias que reduzam a sua carga de trabalho, obviamente, porque as mulheres trabalham demais, as mulheres trabalham muito, excessivamente. Então, elas querem coisas que reduzam o trabalho para elas. Mas quando essas tecnologias ou essas formas de trabalhar têm um custo muito alto, então elas não podem acessar, porque as mulheres, tradicionalmente, historicamente, são as mais pobres entre os pobres. Então, elas não têm recursos para dispor, de poder adotar essas tecnologias. Então, muitas vezes, elas ficam naquele mínimo necessário para não assumir muito risco, porque elas não podem perder o pouco que elas têm. E acaba sendo mais trabalho também, acabam adotando tecnologias que, ao contrário do que elas queriam, acabam dando mais trabalho para elas mesmas. Então, a gente tem que prestar atenção assim, olhar para as mulheres rurais como mulheres produtoras que precisam de apoio. Elas têm capacidades, elas têm possibilidades, elas têm ideias e necessidades, mas elas precisam de apoio, seja técnico, seja financeiro, seja simplesmente de dar voz para elas, né? Então, as normas discriminatórias de gênero, elas estão no centro das desigualdades. Essas desigualdades que a gente está falando, as mulheres têm menos renda, têm menos terra, têm menos acesso, tarará. Essas desigualdades, elas são devido ao gênero, são devido à desigualdade de gênero, que é uma coisa estrutural das nossas sociedades e no mundo inteiro. Ou seja, as mulheres sofrem essa situação toda porque são mulheres, em primeiro lugar. Mas isso também é influenciado por outras dimensões da vulnerabilidade, que a gente, no Brasil, também já começa a chamar de interseccionalidade, né? Por exemplo, se é casada, se é solteira, se é indígena, se é da população afrodescendente, se é jovem, se é mais velha, se estudou, etc, etc. Então, isso também tem que estar no nosso radar, né? Que nós precisamos trabalhar com a ideia de que todas as pessoas, todas mesmo, têm iguais direitos de serem atendidas pelos serviços, pelo financiamento, pelo acesso aos bens, para ter uma vida digna, né?
Então, esses são alguns exemplos assim que o informe nos traz. O que a gente poderia fazer para mudar essa situação, ou qual é o potencial, né, de que as mulheres podem ter para acabar, por exemplo, com a fome? Eu coloquei a fome aqui, mas a gente poderia colocar fome, pobreza, falta de acesso a condições mínimas de vida. Então, as mulheres continuam sendo subrepresentadas. Isso também está colocado no informe, né? Elas ainda estão subrepresentadas nas instituições locais, nos mecanismos de governança e onde tem poder de decisão, seja nos conselhos municipais, seja nas câmaras de vereadores, seja nas assembleias legislativas, nos governos, nos municípios. As mulheres, e sobretudo as mulheres rurais, elas ainda estão... Quando eu digo subrepresentada, quer dizer que, se você pegar a população daquele lugar e for ver quanto por cento são homens, quantos são mulheres, quantos são rurais, quantos são urbanos, você vai ver que as mulheres rurais estão sempre 0,0001%, elas são representantes nessas instituições. Elas são subrepresentadas porque a população de mulheres rurais é muito maior do que as que a gente vai encontrar nesses órgãos de representação. As normas e a discriminação de gênero implica uma carga de trabalho excessiva para as mulheres. E grande parte do seu trabalho permanece não remunerado e não reconhecido. Isso tem solução? Claro que tem solução. A gente precisa começar a discutir, como as nossas colegas do Nordeste, que o trabalho doméstico é um trabalho também que os homens têm que fazer. O trabalho doméstico não é uma obrigação das mulheres. O trabalho doméstico é uma obrigação de todas as pessoas. Todas as pessoas precisam viver num ambiente limpo, precisam ter comida, precisam que os seus filhos tenham tomado banho, que tenham estudado, que estejam bem de saúde. Homens e mulheres têm que cuidar disso. Isso não é uma exclusividade das mulheres. As políticas e programas sensíveis ao gênero devem garantir que mulheres e homens tenham acesso igualitário aos recursos produtivos, aos serviços, às instituições, às tecnologias, aos mercados, ao emprego decente, à proteção social, e que participem e se beneficiem igualmente dos serviços e oportunidades, tanto agrícolas como financeiros. O informe mostrou também que países ou regiões onde se faz políticas de forma coordenada dá muito mais certo do que fazer uma politicazinha isolada numa coisa ou outra. Então, se você faz uma política de acesso à terra para as mulheres, ao mesmo tempo faz uma política de acesso à formação profissional, financiamento, direitos, documentos, tudo isso junto, você dá um salto de qualidade e essas mulheres têm um apoio que elas precisam para sair da situação que elas estão hoje. Mas se você vai lá, dá uma coisinha qualquer, todo o resto está faltando, pois não vai sair do mesmo lugar. Por outro lado, e isso não está escrito, eu confesso para vocês que essa parte não está escrita no informe, mas é uma contribuição minha, da minha experiência que já tem alguns anos e já tem alguma comprovação, né? As mulheres rurais não devem ser vistas como vítimas. Elas muitas vezes são vítimas, sem dúvida, de violência, de discriminação, etc. Mas não é só isso que caracteriza elas. Elas têm em si mesmas o potencial de criar soluções. É só a gente conversar. Vocês que são extensionistas sabem disso. É só conversar com elas e perguntar o que é que você precisa, o que é que você acha que vai ser melhor.
por onde você queria começar, né? Elas têm experiência, conhecimento, ideias e capacidade de agir politicamente. Elas têm capacidade de se organizar e pressionar quando elas têm elas estão seguras dessa questão. Quando as mulheres rurais têm acesso a recursos, serviços, oportunidades econômicas, elas se tornam uma força motriz para acabar com a fome, a desnutrição e a pobreza rural. Vocês que trabalham no campo, certamente vocês têm 1000 exemplos para falar, para mostrar como isso é verdade, né? Eu vou passar, aqui são algumas fotinhas assim das mulheres trabalhadoras que a gente conhece, que só para a gente sentir o gostinho assim de pensar, é com essas mulheres que a gente quer trabalhar, né? Falar rapidamente, então, da transformação dos sistemas agroalimentares. A gente sabe que eles não são sustentáveis, eles produzem 1/3 dos gases de efeito estufa, 80% das perdas de biodiversidade. Essa semana saiu um novo relatório sobre a questão da biodiversidade, acho que é um relatório do WWF, é de chorar de tristeza, né? Do jeito que a gente está jogando fora os recursos do planeta, da humanidade, que a própria humanidade devia ser mais responsável com relação a isso. O jeito que a gente está produzindo na agricultura polui o solo, o ar, a água, as pessoas, porque causa doenças, né? É uma forma muito vulnerável às mudanças climáticas por causa da monocultura, da erosão, de tudo isso que a gente conhece. Não aborda a tripla carga da malnutrição, né? Não só a desnutrição, a obesidade, mas também a falta de micronutrientes, e vocês também têm mais conhecimento do que eu nessa área, e mantém a desigualdade social e a perda dos valores culturais, inclusive relacionados com a alimentação. E isso também é muito grave, é uma perda muito grande para a humanidade, né? Então, nós temos que mudar isso. Aqui eu mostro para vocês, assim, só exemplos de alguns relatórios internacionais que falam sobre isso, sobre as mudanças climáticas, sobre a perda de biodiversidade, sobre a importância da agroecologia, porque é aqui que eu quero chegar, né? Que a gente precisa mudar esse paradigma produtivo com o qual a gente trabalha. A gente precisa caminhar em direção a sistemas agroecológicos diversificados, que atendam simultaneamente a diferentes objetivos econômicos, ambientais, questão das mudanças climáticas, de saúde social, cultural, né? Tudo isso ao mesmo tempo, porque o sistema atual ele só vê produção, produtividade e lucro. O resto não está na ótica, né? Nós precisamos de sistemas que tenham em consideração todos esses outros elementos. Então, nós precisamos de sistemas agroecológicos. Mas por quê? Mas não é qualquer sistema agroecológico. Nós não podemos implantar um sistema agroecológico que mantém essa mesma desigualdade que a gente está vendo que existe hoje no mundo e que impede as mulheres rurais de viver bem ou de viver melhor do que elas poderiam, né? A agroecologia, ela favorece as atividades desenvolvidas para as mulheres, porque normalmente elas são assim muito centradas no sustento da vida, alimento, cuidado das pessoas, cuidado da natureza, diversidade, né? Ela também quebra essas dicotomias entre produção e reprodução. Então, é mais fácil, todo mundo tem que fazer tudo, deveria fazer tudo, né? Ela implica uma mudança radical de paradigma, em que a gente passa a dar valor para tudo aquilo que hoje no mercado capitalista não tem valor. Por exemplo, o trabalho das mulheres, o trabalho de outros grupos sociais que hoje são subalternizados, né? A importância do conhecimento local, etc. E a agroecologia aumenta a renda das mulheres, porque normalmente ela está muito vinculada aos canais curtos de comercialização, que quebra
esse monopólio gerencial dos homens na propriedade. Mas essas coisas não são automáticas, a gente vai ter que ter muita pressão e muita organização das mulheres rurais para aproveitar essas oportunidades que a agroecologia nos oferece. Então, para acabar, assim, queria colocar aqui para discussão esses pontos, né? Que os sistemas agroalimentares hoje hegemônicos no mundo, eles não estão resolvendo os problemas que a humanidade enfrenta. Seja fome, a fome aumentou, a gente sabe que não está diminuindo, a miséria, as desigualdades sociais, eu nem coloquei aqui, mas os conflitos, né? Os conflitos armados, os conflitos, as guerras que a gente está vivendo, esses sistemas agroalimentares não servem para isso, não ajudam a gente a melhorar essa situação. Daqui a pouco nós vamos ver a sério mesmo guerra pela água, que já está começando a acontecer em muitos países. Nós estamos vendo já o uso dos alimentos como uma arma de guerra, no caso de Israel com a Palestina, né? Israel deixando os palestinos completamente à mercê de uma fome brutal, como uma arma de guerra mesmo, assim como no Sudão, no Iêmen e em outros países também está acontecendo. Então, esses sistemas agroalimentares nossos não estão resolvendo, nós temos que mudar isso. As mulheres, e particularmente as mulheres rurais, estão em permanente desvantagem. A gente está vendo um relatório que foi feito 11 anos depois do último relatório e quase nada mudou e algumas coisas pioraram, né? Então, a gente pode dizer que as mulheres estão pagando o custo dessas crises. É necessário uma mudança radical no paradigma de desenvolvimento, em que se promovam políticas públicas que reconheçam a agroecologia e o empoderamento das mulheres como eixos fundamentais. E, em nível internacional, algumas articulações, como é o caso da Coalizão pela Agroecologia, podem vir a ser instrumentos úteis para pressionar os tomadores de decisão por uma transformação global. Mas é claro que também as mulheres têm que estar organizadas para que elas não sejam esquecidas nesses processos e nessas políticas. Era isso por enquanto. Muito obrigada. Vou parar aqui o compartilhamento. Perfeito, Emma, muito obrigada. Eu acho que nos conecta um pouco com o mundo, né? Faz a gente enxergar o que a gente passa aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente, e a vivência que a gente tem com as mulheres rurais, e a gente entende que é o que se passa no mundo, né? A nível de políticas, de instituições, e também nos faz ficar refletindo assim o que a gente precisa fazer para mudar essa situação e, de fato, avançar, né? Conectando com essas outras realidades. Tem alguns comentários aqui, Adriana Leal, falando que admira muito o seu trabalho, Emma. Tem aqui, eu acredito que seja até uma agricultora, Maria Elisiane Cunha, que ela disse que além de enfrentarmos as dificuldades de produção por pouco acesso a tecnologias e assistência técnica, enfrentamos o machismo na comercialização quando a cooperativa é sobre gestão de homens. E isso é algo que realmente a gente percebe bastante. Tem o questionamento da Adriana, mas eu vou deixar para depois, tá? Para o final depois da fala da Isabel, eu trago os questionamentos e aí vocês dialogam. E aqui tem mais um comentário em relação às políticas públicas no Brasil. É fundamental os quintais produtivos agroecológicos sejam turbinados. Está muito enrolado. Então, obrigada pelos comentários. E eu vou, então, de imediato chamar a Isabel e depois a gente vai conversando, pode ser? Então, a Isabel, ela vai nos falar sobre a TER para Mulheres Rurais e Agroecologia. A Isabel é graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Santa Maria, também possui mestrado nessa universidade, doutorado no programa de pós-graduação em Agronomia da UPF, é técnica agrícola, exerceu o cargo de extensionista rural na Emater de 2001 a 2009, tem experiência em ensino, pesquisa e extensão nas áreas de agroecologia, agrobiodiversidade, horticultura, extensão e desenvolvimento rural e sistemas orgânicos de produção. Realizou o doutorado de sanduíche na Universidade Autônoma de Querétaro, no México.
É membro do Comitê Coordenador do GT de Agroecologia Política e Comitê Organizador do Diplomado Internacional em Agroecologia para a Sustentabilidade, também nessa universidade. Foi vice-presidente sul da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA, na gestão de 2019, 2021, 2022 e 2023. Integrante da Aliança de Mulheres em Agroecologia, a AMA, e da Sociedade Latino-Americana de Agroecologia. E atualmente, então, a Isabel ela é gerente de ATER, Formação e Qualificação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, em Brasília. Então, Isabel, fica à vontade. Obrigada por ter aceito também nosso convite. E a palavra está à tua disposição. Gente, primeiramente eu quero agradecer. Estão me ouvindo? Primeiramente eu quero agradecer e quero dizer que meu coração está tum-tum-tum aqui, porque não é qualquer espaço que eu estou nesse momento. Dividir um espaço com a Ema Siriprandi, eu me emociono, assim, porque tem um valor tremendo, né? Eu conheci a Ema extensionista da Emater, nós fomos colegas, então eu fui extensionista da Emater do Rio Grande do Sul, foi onde eu conheci a Ema e a Regina, então somos amigas há mais de 84 anos, né? Muito tempo, e não só em relação à amizade, eu acho que esse espaço, para além da gente falar da terra, de mulheres, de agroecologia, dizer a importância das mulheres, da amizade das mulheres, e da gente poder, quando avança, sempre levar outras mulheres, e essa é a Ema. Então, se eu estou onde eu estou hoje, se eu sou quem sou hoje, foi porque eu conheci essa mulher e bebi muito dos ensinamentos dela, da história, da trajetória e da experiência dela. E aí isso inclui todas as coisas boas e todas as violências que Emma sofreu e que todas nós sofremos ao longo das nossas trajetórias. Eu acho que isso também é importante. Eu quero falar da parte técnica do espaço onde eu estou, mas para eu estar onde eu estou, eu passei por tudo isso. Assim como muitas e de nós que estamos aqui. E eu tô vendo muitas caras conhecidas, que saudade de todas. Aí a Elisiane Cunha também, companheira aí do Rio Grande do Sul, tá a Marina Tawil, tá aí um conjunto de amigas e amigos aí também de longa data. Mas acho que é importante a gente também delimitar o espaço da violência, porque a gente tem uma frase da Simone de Beauvoir, né? Só sente, da Rosa Luxemburgo, né? Da Simone de Beauvoir, né? A gente só sente o peso das correntes quando a gente se movimenta. E é isso, quando a gente fala da ATER, quando a gente fala do trabalho extensionista, é isso, porque a gente está no dia a dia destas mulheres, destes homens, mas dessas mulheres, e a gente se depara com muitas e muitas violências. E isso reflete um pouco que eu vou falar mais à frente sobre a política pública que a gente executa, a gente se dá conta dessa violência, né? Porque às vezes nós extensionistas, a gente tá naquela violência, tá vendo a violência, mas a gente não sabe o que é violência. E aí, quando a gente vê a violência e se vê nessa violência, também é uma transformação não só nossa com as mulheres rurais, com as colegas extensionistas, mas também para a nossa vida pessoal. E eu também sou fruto desse processo das políticas e das campanhas da agroecologia, da gente se dar conta das violências que a gente vive no cotidiano, né? Eu peço perdão por começar assim, mas eu acho que é isso. A gente vai sendo construída nesses processos que nos levam a esses caminhos e essas escolhas que são escolhas assim, técnicas, que aí você deu todo um processo aí que a gente passa na vida de formação acadêmica, científica, mas é o que a vida vai nos levando e a gente vai fazendo essas escolhas, mas isso vai tendo uma reflexão e vai sendo refletido nas nossas ações políticas e técnicas futuras, ou seja, a educação não é neutra, nada é neutro, só o shampoo de bebê que é neutro. Então, se eu estou onde eu estou hoje, foi porque eu fui forjada nesses processos, né, no GT de Mulheres da Associação Brasileira de Agroecologia também, né, na Aliança pelas Mulheres em Agroecologia, AMA-AUA, que a EMA também faz parte. Então, são importantes espaços de mulheres para mulheres. Eu acho que isso é fundamental. A gente sempre tem que reservar esses espaços e fortalecer esses espaços, e o quanto é difícil, porque quando a gente se fortalece, a gente às vezes escuta isso é coisa das mulheres, a Luana sabe bem disso, a Regina, quem é extensionista na área social, né, sofre muito disso, né, o que é o pequeno, o autoconsumo, é aquilo que não importa, e o que não importa é o que conta a vida das mulheres. O que não importa na terra, o que não importa na produção agrícola é a vida das mulheres.
Então, porque são as mulheres que cuidam das sementes, que separam as sementes, que cuidam dos animais, que fazem o cuidado da maternagem daqueles animais que dão cria. Então, tudo que faz girar na roda são os cuidados que as mulheres fazem. Mas aí é só contabilizado quando vem a nota da cooperativa, quando importa financeiramente, mas essa base financeira ela só é dada porque tem um trabalho das mulheres por trás, e isso é muito invisibilizado até hoje. Então, falando sobre a TER e mulheres rurais, que tem todo esse caldo hoje, falando sobre o meu espaço hoje que eu ocupo na Anater e também nessa construção das políticas públicas, a Anater é uma agência executora da política pública de ATER, né? Tem 10 anos, completou 10 anos esse ano, e nós temos uma relação com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o qual a gente tem um contrato de gestão, mas a gente executa políticas de ATER dos outros ministérios, do Ministério da Agricultura, quando é a produção de orgânicos, do Ministério do Meio Ambiente, quando tem a relação de regularização ambiental, fundiária, né, áreas de reservas extrativistas também. Então, a gente tem atuação nesses territórios também, e a partir das relações com os diversos ministérios que nós temos no governo federal. O primeiro edital que, assim que o governo Lula assume, e assume a nova diretoria técnica, a nova diretoria da Anater, a Anater sempre na vida, né? Da Anater, é o ATER Mulheres, né? Que é um edital de chamada pública para trabalhar com mulheres rurais no Brasil, mas que vem de um programa de inclusão socioprodutiva das mulheres rurais, que é desenvolvido pela Subsecretaria de Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu não gosto muito do sub, mas ficou assim no organograma, né? Eu me nego a falar sub, mas é o nome oficial, né? O Subsecretaria de Mulheres. Então, é um recurso de 50 milhões para 12.500 mulheres em todo o território brasileiro. Não, sim, são 300 mulheres por lote, enfim, tem os detalhes. Depois, quem quiser mais informações sobre o programa em si, a gente conversa. Então, a gente está executando já tem algumas entidades já finalizando. A gente teve uma nova chamada esse ano, também para os lotes que tinham ficado vazio, né? Porque algumas entidades não concorreram. Por que isso acontece? Porque ele é uma chamada pública bem específica. 100% do público é de mulheres. E nós avançamos muito na construção da política pública, porque assim, pessoal, a gente tem a Política Nacional de Ciência Técnica e Extensão Rural, a PNATER, que é a nossa base, a nossa bíblia, né, de ação, mas ela é uma lei que é inclusiva, né, que a gente vê a perspectiva da agroecologia, da diversidade dos públicos, dos povos, das juventudes, mas isso está na lei. E aí quem operacionaliza a lei faz dentro da sua realidade, também dentro da sua orientação teórico-metodológica. Por isso que eu falei que é importante a gente ter isso também das trajetórias, né? Porque mexer na política pública é muito moroso, né? Uma acompanhou isso, né, no mundo inteiro, você mexer numa legislação, ela é muito morosa. Como é que você adequa isso? E mesmo que a gente tenha a Penater, quando a gente fala de ATER, a gente vai ver os projetos anteriores, e não que os que a gente está nesse processo constante de qualificação e de transição, enfim, dentro dos sistemas para agroecologia, dos sistemas agrícolas, do sistema de produção, mas ele ainda é uma perspectiva muito produtivista e muito machista, muito focada na visão masculina e no econômico. Quando a gente fala de assistência técnica e extensão rural, a gente está falando de todas as dimensões de um território, mas historicamente a gente pauta o produtivo. E a gente entende que o produtivo, que o econômico, ele dá, né? Enfim, é quem paga a conta de uma farmácia, quem paga a conta do telefone, que aí você pode usar para comprar a ração para os animais, isso é importante, mas a gente tem outras dimensões que são fundamentais de serem dialogadas e abordadas no processo de ATER, e a gente precisa disso também de equipes transdisciplinares, multidisciplinares. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem isso, né, uma diversidade de equipes técnicas, né? A gente incluiu ao longo, com a nova diretoria, novas profissões, né? Incluímos agroecologia, desenvolvimento rural, as áreas de saúde foram incluídas. Claro que sua atuação depende muito da política pública que está sendo executada de um programa naquele momento, mas a gente focou bastante nessa diversidade, né? Dos profissionais das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências da saúde, das ciências ambientais, para além das ciências agrárias, né? Porque não é só o espaço rural, é um espaço de vida, não é só um espaço de produção. Com a Ter Mulheres, então, a gente trouxe essa perspectiva. Claro, esse é um programa específico, que são 100% de mulheres,
mas a gente trouxe a obrigatoriedade de, no mínimo, 50% de mulheres na equipe técnica. Isso é uma demanda já, claro, das organizações sociais e próprias profissionais, né? E assim, nós escutamos, eu mesma escutei, mas não tem isso de profissionais. Aí se você está dizendo isso para uma mulher extensionista, que nós não temos mulheres extensionistas, mulheres profissionais nos territórios. Não, mas é muitas. Sim, nós temos uma quantidade imensa de mulheres que fazem cursos técnicos, seja na área social, seja na área de educação, e mesmo nas ciências agrárias, e que não conseguem um espaço na extensão rural, né, na ciência da extensão rural, porque são preteridas. Né? Nos estágios são preteridas, e a gente, quem é da área da extensão rural, sabe muito bem, a gente vê isso acontecer todos os dias. Né? A gente tem várias jovens formadas que vão trabalhar em outras áreas, né? Vão ser caixa da cooperativa, né? E aí eu não estou dizendo que essas profissões não são importantes, todas as profissões são totalmente importantes. Mas você tem um sonho, fez uma formação, e aí não achou um trabalho, né, dentro da sua área. Então, a gente tem tentado, né, ampliar e não é fácil. A gente sabe que não é fácil porque nessa questão da atuação das mulheres tem uma questão da violência, que é um ponto que depois eu vou falar sobre isso, né? Do que as extensionistas também sofrem, assim como as mulheres rurais sofrem, as extensionistas também sofrem violência, então isso é um ponto em que a gente também tem que dialogar, vou deixar ele numa caixinha agora. Então, e um outro ponto que é fundamental, que veio junto, né, com o programa Ater Mulheres, mas que está em todos os programas, é isso. O precursor foi o Ater Mulheres, mas hoje todos os programas de Ater que são lançados pela Anater, sejam de chamadas públicas, porque nós atuamos em 3 modalidades, nas chamadas públicas em que a gente contrata entidades, sejam privadas, sociedade civil, cooperativas, e nas entidades públicas de Ater, né, estaduais. Então, nós atuamos nessas 2 linhas. E a exigência de metade da equipe técnica de mulheres é para ambas. Né? Não, pode ser entidade pública, tem que ter 50% da equipe técnica de mulheres para atuar nos programas. Um outro ponto, né, a esse respeito é as beneficiárias. O Ater Mulheres, 100% de beneficiárias, mas todos os nossos programas é no mínimo 50% de mulheres beneficiárias, obrigatoriamente. E aí vem assim, mas como é que a gente comprova? A gente, assim, como você comprova uma ação com os homens, você comprova uma ação com as mulheres. E é interessante quando a gente insere o gênero, né? Quando insere as mulheres, parece que dá um bug, né, naquilo que a gente sempre faz, porque a gente sempre faz olhando como faz com os homens, na atuação com os homens. Com a Ter Mulheres, a gente também fez uma formação extensionista bem robusta, e aí eu vou buscar o que eu falei antes, né, sobre as violências. Nós fizemos uma formação com a Secretaria de Mulheres Rurais em uma TER com metodologia feminista, em que a gente trabalhou metodologias, né, participativas, de diagnóstico, mas com metodologias feministas, porque era para as mulheres e primeiro para os extensionistas que recebem essa formação, porque é isso, a gente faz a capacitação dos extensionistas e das extensionistas, se darem conta do local onde estão, do processo que estão. Então, a gente trabalhou com um relógio do tempo, né? Porque às vezes tu faz o relógio do tempo, ali está dado, não é eu que estou dizendo que as mulheres trabalham mais, elas construíram isso, os próprios extensionistas fazem isso. Os espaços de violência, então a gente teve assim, vários relatos nós fizemos mais de 35 cursos presenciais para os extensionistas que estão atuando no programa Ter Mulheres, e tiveram alguns que deu aquele bug, assim, do tipo assim, se deu conta, ou seja, quando a gente está falando de violência, a gente fala os tipos de violência, te dá assim, nossa, mas espera aí, será que eu também estou passando por essa violência? E a gente passou por isso, porque é o se dar conta, né? Então, um cuidado que a gente tem, a gente ainda não conseguiu avançar nessa questão da saúde mental, mas a gente tem dialogado muito internamente, né, na nossa gerência, na nossa diretoria técnica, de como é que a gente cuida de quem cuida dos agricultores, porque os extensionistas e as extensionistas também precisam desse cuidado, porque eles são a linha de frente. Eles estão se deparando com espaços de violência, com dificuldades, com possibilidades de transformação, mas quem que cuida deles para poder, né? Porque eles também se dão conta nesse processo do espaço e da sociedade que estão. Então, para nós é um processo muito caro esse espaço da formação e a gente passou por isso, né? Eu ia fazer um relato, tem uma metodologia que também do Nordeste, da Ter Mulheres, que foi uma metodologia que foi de um projeto anterior, inclusive da professora Letícia, que é a divisão justa do trabalho doméstico, né? Que é uma campanha
maravilhosa, que é muito importante. Acho que não chegou no Rio Grande do Sul, mas eu acho que é uma campanha que pode ser dialogada aí, né, que foi começada nesses projetos já até mais antigos, com a equipe do Jurema, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a coordenação da professora Letícia e de outras professoras, que traz essa questão da divisão justa do trabalho doméstico, e ali muitas pessoas, e aí eu vou dizer muitas pessoas, incluindo essa pessoa que você fala, se deram conta das violências que sofriam. Porque isso, você vai no cotidiano, vai fazendo as coisas e você não se dá conta de que você também faz parte desse processo, né? Não é? A gente está vivenciando aí recentemente, né? Deu na mídia aí sobre uma situação de violência que foi divulgada, e a gente pensa assim, mas como a mulher? É isso. A violência nos atravessa todas de distintas formas, seja uma violência física, uma violência verbal, violência financeira, né? A questão de não ter recursos, enfim, é um conjunto de violências e tem ferramentas que a gente também tem trazido para dentro da TER. Essa ainda a gente não dialogou, mas uma ferramenta importante que a gente tem trazido dentro dos nossos processos é a caderneta agroecológica, que é uma ferramenta de empoderamento muito forte, em que as mulheres, a partir, né, do levantamento da sua produção, do que faz com a sua produção, se dão conta de que só um pouquinho que quem está pagando essa conta sou eu, né? Então, a partir assim de coisas que parecem ser sutis, mas são ferramentas potentíssimas, né? E essa ferramenta é uma ferramenta desenvolvida pelas companheiras também do GT, de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, né? A gente está com essa ferramenta já tanto no programa Ter Mulheres como no Bem Viver, no programa Ter Bem Viver Semiárido. Então, são dois programas que estão utilizando. Uma está utilizando, a Ter Mulheres são as entidades que já atuavam, né, com essa metodologia, e no Bem Viver Semiárido a gente estruturou ela, ou seja, ela é uma metodologia obrigatória na ação de ATER. Então, que é para trazer esses elementos, né, que a gente vai construindo. Mas é isso, ele é um processo de mudança de cultura também, né, a centralidade das mulheres. Por mais que mais de 50% da população sejamos nós, então, mas dentro quando a gente fala da construção da política pública e da implementação da política pública, ela é muito difícil. Com o Ater Mulheres também nós implementamos a monitoria infantil, porque nós não tínhamos isso nos outros programas, né? Que é muito inspirado nas cirandas, né? Que os movimentos sociais, o movimento Sem Terra, né? Que iniciou com as cirandas, como é que você garante a presença das mulheres ou das pessoas que cuidam, né? Num espaço de formação, né? Se não tem um espaço adequado para uma criança, se não pode levar a criança, ela não vai poder ir, né? Porque isso tem a sua responsabilidade, ela não tem com quem deixar. Às vezes vive numa situação de violência em que a rede que não existe, ela já não existe para que essa mulher não saia de casa. Então, tipo assim, você não pode sair, não pode deixar os meninos aqui, eu não vou cuidar dos meninos, você não vai. Então, a partir do momento em que a gente promove, que o Estado se compromete, paga, né? Porque isso que é importante, nós pagamos a monitoria nas atividades, ou seja, é um recurso para pagar uma profissional ou um profissional para ficar com essas crianças nesse espaço coletivo de formação de até para garantir a presença da mulher. E essa monitoria ela inicia no programa Ter Mulheres, mas todos os nossos programas têm monitoria infantil. E é monitoria infantil, não é recreação, não é pegar e largar a criançada no cercado lá e, tipo assim, pega o telefone aqui e faça o que quiser. Não, é orientada, né? Eles apresentar um plano pedagógico, é dentro da perspectiva mesmo do que a gente tem das cirandas. Então, é essa construção que talvez não seja o melhor dos mundos ainda, porque isso é um processo, é o Estado também se adequando a algumas metodologias que os movimentos sociais já trazem, mas que garante a participação das mulheres, né, nesses espaços de formação e de capacitação, porque são fundamentais. Então, a gente tem avançado nesse sentido. A gente sabe que não é um avanço de reparação histórica ainda, né? Porque enquanto Estado a gente tem muito que fazer, mas são questões que a gente vem trazendo, né? E a participação das juventudes também, né? Então, hoje nossos programas de ATER, eles têm, né, obrigatoriamente a participação de no mínimo beneficiários 20% das juventudes, o que também gerou no início, né, quando a gente conseguiu implementar muito assim do que eu digo assim, da ala mais conservadora da terra, porque a gente tem isso, né, mesmo na terra, e mesmo que ela seja agroecológica, a gente tem, né, porque a gente vive numa sociedade que ela é conservadora. Mas não tem isso tudo de juventude? Tem, sim.
Tem os dados nos mostram que tem, as organizações de juventude estão pedindo espaço, né? Então a gente conseguiu aí avançar e, mais importante, alguns programas, não todos, que depende da configuração, a gente consegue alocar recursos diretamente para ação com mulheres e com juventudes. Porque isso não é simplesmente colocar o nome de uma mulher, né? Porque a gente sabe que isso acontece também, então tendo esse cuidado, porque é uma diversidade, né? A gente está falando de Brasil, né? Botar o nome da mulher ali na lista de presença, ai, tá, fiz atividade. Não, a gente garante recurso para atividades específicas com as mulheres, para poder escutá-las e para poder, quando a gente pensa um projeto produtivo, seja ele agrícola ou não agrícola, que as mulheres sejam ouvidas nesse processo de até, né? Então, a gente tenta, assim, na medida do possível, né? Porque a gente sabe que não é sempre o melhor dos mundos, a questão dos recursos, enfim, é a inclusão cada vez maior das mulheres nesse processo. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, a gente já, não sei se todas aqui acompanham, né, o trabalho que a Anater tem, que a gente atua com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, o MAPA, as últimas chamadas públicas que nós tivemos, né? Esse ano a gente teve ações do Ater Mulheres, do Florestas Produtivas, que daí a gente tem alguns programas que são bem específicos, né? Mas de qualquer forma, mesmo sendo bem específicos, bem técnicos, eles são, né, mantêm as mesmas exigências de participação das mulheres, tanto na equipe técnica como beneficiárias. Porque é isso, quando a gente fala no produtivo, parece que tiram as mulheres da discussão, né? E a gente vê isso nos nossos espaços de debate. Aí eu vou, né, com relação, inclusive, ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, os debates hoje de reestruturação produtiva, as mulheres estão passando muito longe desse debate. Hoje, pegando mesmo das organizações sociais, os movimentos sociais que estão participando, se a gente, e aí eu não preciso eu dizer isso, é só a gente olhar na rede social e ver as fotos ver as fotos, né? Eu gosto muito de trabalhar com fotos e eu conto, né? Quantos homens, quantas mulheres, enfim, né? Porque a gente tem que romper isso, né? E a gente não rompe isso por ofício, a gente rompe isso na luta, na discussão técnica, na discussão teórico-metodológica. Então, assim, a base bibliográfica que nos embasa para poder aqui chegar e meter o pé na porta são autoras como a Emma Ciliprandi, que tem esses dados e a gente vai e coloca. Então, porque é isso? É uma disputa cotidiana de ampliação desses espaços para as mulheres e para as juventudes. E vejam que hoje eu não tô nem, a gente não conseguiu nem chegar na discussão de etnia e raça, para o quão difícil são esses processos, né? Hoje a gente ainda não consegue garantir, enfim, a questão de valores mínimos para algumas ações com os públicos tradicionais, né? Claro que no âmbito dos nossos beneficiários e beneficiárias, todo o público de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ele pode ser beneficiário, né? Isso está na amplitude, mas não está obrigatoriamente determinado público, tantos por cento, isso ainda a gente não conseguiu avançar. O que a gente tem colocado também, que está nos nossos documentos, nos editais, com relação às mulheres, né? Quando nós referimos às mulheres, são todas as mulheres, incluindo as mulheres trans. Então, isso é um. Mas a gente ainda não conseguiu avançar no debate. Eu vi que uma companheira colocou sobre as mulheres, né, somente as héteros, a gente ainda não conseguiu avançar com relação à comunidade LGBTQIAPN+, mas não avançar no documento, mas a gente tem dialogado sobre isso, né, porque a gente sabe o quanto de violência, né, essas mulheres, né, que não estão na heteronormatividade também sofrem nesses territórios. Então, ainda não estão inscritas na política pública no sentido da gente conseguir fazer ações ou formações nesse sentido. A gente já foi até cobrada dentro da perspectiva do Ater Mulheres, né? A gente fez uma formação extensionista e as próprias extensionistas nos pediram que a gente falasse sobre isso, tanto sobre racismo, quanto a questão da homofobia e todos esses preconceitos. Então, está na ordem do dia, né? Porque o que nós podemos... Porque é isso, qual é o nosso limite, né? Eu digo o nosso limite enquanto ação hoje, porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário é quem desenvolve a política, é quem disponibiliza o recurso, nós executamos. E nós fazemos a formação extensionista. Então, dentro da formação extensionista, a gente tem conseguido avançar em muitos pontos, né? Mas a gente, assim como todas as entidades públicas, hoje no Rio, tanto o Rio Grande do Sul quanto outros estados, né? O federal também não é
diferente disso. Inclusive, as Nações Unidas passa por restrições orçamentárias, né? Então, a gente tenta avançar dentro daquilo que é possível. E sempre assim, eu acho que é importante, a gente tem sempre um canal aberto de escuta, né? A gente tem uma relação muito importante, assim, os grupos que querem nos procurar, que querem nos sugerir, né? Que vão ver assim, mas tal profissão, tal tema a gente precisa abordar, a gente acolhe, né? Nem sempre, às vezes, é possível implementar, porque tem todo um conjunto aí de mediações que tem que fazer, e mediações legais, dependendo da temática, enfim, mas a gente sempre acolhe, né? A gente já tem aí algum tempo de parceria com a Associação das Extensionistas, né? A gente já convidou, já pediu para fazerem parte também de espaços de formações nossos, a gente já se colocou à disposição. Então, ter esse canal aberto com a sociedade, a gente tem esse canal com a sociedade aberto para todas e para todos, né? Então, se aqui cada uma, mas eu não estou na representatividade de uma organização, mas nos manda um e-mail, conversa com a gente, porque é isso, a gente tem que, claro que a gente precisa avançar no coletivo, então é importante a gente agir em coletivo, mas às vezes a gente não está ainda num coletivo, né? Então, às vezes a gente faz esses contatos, está nesses espaços, eu acho que estar em espaços como esse são fundamentais, até para ver que a gente não pensa sozinho, que não é loucura da nossa cabeça querer avançar na política pública, de ter mais mulheres nos espaços de poder, e a gente precisa, sim, avançar com mais mulheres nos espaços de poder, né? A gente tem um conjunto aí de documentos e de estudos, inclusive do Banco Mundial, do Banco Interamericano, mostrando que a diferença que nós temos quando nós temos mulheres ocupando espaços de decisão, seja em coordenações, diretorias, e aí em qualquer local da sociedade, seja na cooperativa, seja na associação do bairro, seja na Emater, seja na Anater, seja no Ministério, ou seja, quando as mulheres estão nesses espaços de decisão, a política ela se amplia, né? Nós não reduzimos a política. Então, a gente tem sempre que buscar equidade nesses espaços e igualdade. E se a gente não pleitear isso de uma forma incisiva, não vai ser por memorando aí. A gente, claro, que a gente tem aí na legalidade várias políticas públicas tentando ser implementadas, mas é sempre uma luta desigual, né? Se a gente for ver hoje como é que a gente tem a representação da sociedade, né? A quantidade de mulheres que nós temos na sociedade, a nossa representação política com relação às mulheres, ela é ínfima, né? E quantos anos ainda vai levar para a gente chegar numa equidade nesses espaços de decisão, né? Hoje na Anater nós são três diretorias executivas e temos a diretora técnica é uma mulher, né? Se a gente for pensar em Brapa hoje, que é uma organização muito importante de pesquisa, a gente pela primeira vez tem uma mulher à frente. Então são espaços que a gente precisa ainda avançar e galgar, e a gente vai fazer isso com a participação e com o entendimento, né? O que a gente tenta, e claro que não é também é nosso papel, quanto formação extensionista, é essa questão da formação enquanto sociedade, das mulheres se darem conta, né, tanto das extensionistas, dos extensionistas também, porque a gente, né, faz a formação, ela é com os homens e as mulheres, mas é nesse sentido, né, do seu papel na sociedade. E é isso, a luta, ela é cotidiana, porque a gente sofre violências todos os dias, né, a gente sofre violência de gênero todos os dias. Eu sofri hoje, Emma deve ter sofrido. Emma está aposentada, então se ela não deu aula hoje, ela não sofreu. Se ela ficou em casa, mas ela deve ter chegado. Ou seja, para vocês, não, se você não está no espaço de construção social, mas se você está em casa, você ligou a televisão, você sofreu algum tipo de violência, né? Você vai, às vezes, fazer um passeio turístico, você sofre um tipo de violência, porque a gente está sempre sendo mediada por essas questões de violência. Eu acho que é importante a gente falar sobre elas, né? Acho que a gente já conversou, né, com o Ana em outros espaços sobre a questão das violências e o assédio, né? A Zai, né, já fizeram um espaço também, né, sobre a questão do assédio para as colegas extensionistas. Eu acho que isso é um tema muito importante. A gente tem dialogado também de como abordar essa temática, porque as mulheres extensionistas às vezes têm medo de ir a campo, né? Por conta dos assédios também, né? Quando se dão conta do assédio que sofre. Então, é uma temática muito importante da gente estar dialogando também, que é esse assédio, porque quando as agricultoras sofrem assédio, as mulheres também sofrem, né? Então, as mulheres extensionistas, né? Então, é um tema muito caro em que a gente tem dialogado bastante, assim, de como a gente vai inserir isso na pauta da formação extensionista também, né? Porque a gente precisa falar sobre violência.
né? Hoje a gente ainda não está falando isso numa formação pública formal, né? Mas a gente está organizando aí esse espaço de debate junto com a Secretaria de Mulheres do MDA, de como é que a gente organiza uma formação para as extensionistas e os extensionistas hoje nos nossos programas, porque é isso, a gente está vendo, isso está acontecendo cotidianamente, mas como é que a gente capacita, né? E acolhe, porque não é só capacitar, é acolher as pessoas que estão ali na linha de frente, né? Porque às vezes é difícil, né? Vivenciar e às vezes você não ter como agir. Gente, eu acho que é isso. Como extensionista, eu sempre falo bastante e eu quero agradecer muito o espaço e estar à disposição de vocês todas e todos que estão aqui. E, assim, é um prazer imenso, emocionante poder compartilhar esse espaço com a Emma. Gente, muito, assim, ela é uma referência para mim, não só para mim, para muitas mulheres aí, extensionistas e da agroecologia. Bom, muito obrigada, Isabel. E interessante, né, vocês estarem trazendo essa perspectiva feminista, né, nas formações, porque a gente uma temática que a gente não tem muito essa oportunidade dentro da instituição, e vocês participaram, sabe como é. E muitas colegas buscam por si só e têm uma trajetória já, né, mas não é um espaço que se pensa, né, dentro da instituição para discutir isso. E a gente também ouvi algumas falas também da Emma, que ela fala, né, que as mulheres estão nos diversos espaços, seja no fazer ali, né, construindo essas experiências de base, né, com agroecologia, nas cooperativas, nos grupos de mulheres, também estão fazendo teoria, e nós temos, assim, ó, a gente não tem registrado isso, mas eu noto, principalmente com relação à categoria social que nós temos em torno de 450 colegas, a maioria tem 2 graduações, 3 graduações, especialização, mestrado, doutorado, e mesmo as mulheres da área agropecuária com 3 graduações, sempre buscando, então, é um quadro bastante qualificado, né? E aí eu fico pensando, até depois, queria trazer esse questionamento para vocês, né? Como é que vocês sugerem, assim, que as instituições possam proporcionar que as mulheres, elas possam buscar mais conhecimento, proporcionar um espaço de conhecimento nessa área e também de produção, porque elas estão ali junto com as mulheres, elas estão junto com as agricultoras, e a gente olhando ao longo da história também, elas estavam lá com os grupos de mulheres, lá quando incentivando a participação, onde surgiu, né, a participação das mulheres nos movimentos, no acesso à documentação, nos avanços que tiveram, elas estiveram caminhando junto com as mulheres, e eu até resgatei a fala de uma aposentada que ela fez um vídeo para nós, e ela disse que ao estar junto com as mulheres, quando elas estavam buscando seus direitos, seu empoderamento, aquilo dava força para elas, enquanto extensionista, para buscar esses direitos e poder, por exemplo, dirigir o carro que elas não podiam. Então, era uma coisa mútua, né, de ir construindo essa autonomia e emancipação das mulheres, né? Eu vou trazer alguns comentários aqui. A Maria Elisiane, ela falou, em relação às políticas públicas no Brasil, é fundamental os quintais, eu já tinha falado esse, né, dos quintais produtivos sejam turbinados, né? Que orgulho da Isabel, Elisamar trouxe. A Leonídia, ela disse, sou técnica em economia doméstica de Carira, Sergipe. Estou acompanhando o debate. E enquanto as mulheres rurais no século XXI são discriminadas dentro da casa e na sociedade. Maria Elisiane, querida Isabel, orgulho da tua trajetória e da tua luta pela agroecologia. A Valmira Machado, palestras mulheres sensacionais. A Cláudia também tem uma amiga que chegou a entrar na Emater e traz relatos horríveis dos machismos vividos. Não entendi a palavra. Imagino como é difícil para vocês estarem nesses lugares. Pauta importante, Elisamar trouxe. Maria Elisiane, no Rio Grande do Sul, a lógica dos clubes de mães, no meu entendimento, é manter a cultura patriarcal. A Cláudia também falou, viu uma reportagem esses dias que fazia uma projeção de 150, acho que é anos aqui, para ter mais igualdade entre homens e mulheres nas posições de poder. Então, é um pouco dos comentários ali. Tem um questionamento para Emma, que eu acho que eu vou dar início. Aí depois, quem quiser, levanta a mãozinha ali e aí podem se manifestar, né? Tranquilamente. A Adriana Leal, no seu radar foi detectada diferenças estruturais no acesso aos recursos no caso de mulheres não heterossexuais?
esse muito obrigada pelas perguntas, pelos comentários também. Isabel, também estou super feliz de estar aqui contigo. Eu acho que é isso, a gente se construiu juntas, todo mundo. Eu também me construí na experiência que eu tive de campo. Eu não canso de lembrar, né, as primeiras vezes que eu fui ao campo pela Emater, como isso me abriu um mundo, justamente por conversar com as mulheres, tanto as mulheres agricultoras como as extensionistas, porque eu cheguei, isso eu vou fazer um parênteses antes de responder a pergunta, desculpe. Como eu sou agrônoma, né? A Isabel também é agrônoma, mas eu cheguei na Emater como agrônoma, né? E aí fui trabalhar com a área social, porque era onde estavam os temas das mulheres. Então, eu também sofri uma dupla discriminação. Eu sofri uma discriminação geral dos homens da Emater, porque, porque eu era uma mulher que vinha de outra experiência, eu tinha 20 anos de experiência com ONGs, fazendo trabalho de extensão, mas como ONGs, em outros lugares do país, e cheguei aqui, pois simplesmente não me escutavam, né? Porque era mulher, porque a minha experiência era com ONGs, porque não era aqui, então era como se fosse, não era válida, né? Mas ao mesmo tempo também eu sofri bastante, digamos, resistência por parte das próprias colegas extensionistas sociais, porque eu era agrônoma. Então parecia assim, poxa, como é que botaram uma agrônoma para coordenar o setor social? Pois eu ficava tão espantada, porque eu pensava, por que elas não comemoram isso? Não no sentido de que eu seja agrônoma, mas que seja um sentido de tentar fazer uma ponte entre esses dois mundos que na Emater me impressionava como esses mundos viviam de costas um para o outro, mas, sobretudo, como os colegas da chamada área técnica, porque não é área técnica, é área agronômica, né? Porque o que a gente faz na sociologia, na assistência social, na nutrição, na saúde, isso é técnico, pelo amor de Deus. Então, não é porque temas sociais que não é técnico, mas os colegas da área agronômico-produtiva, vamos chamar assim, e aí eu estou falando bem em geral, porque inclui veterinários, florestais, técnicos agrícolas, etc., eles olhavam com absoluto desprezo a chamada área social, né? Como se fosse uma coisa que não tinha a menor importância. E como eu comecei a discutir já a agroecologia, quando era o período daqueles encontros de agroecologia, encontros internacionais, que a Emater foi muito importante, né? Aí foi onde a gente se agarrou para dizer, gente, a agroecologia não é só agronômico-produtiva. A agroecologia é uma transformação no modo de vida. Então, vocês aí que se dizem agroecólogos, quando é que vocês vão começar a prestar atenção no que a gente está falando e no que a gente está fazendo? E também, claro, com o tempo, eu acho que as colegas da extensão do setor da área chamada social, elas começaram a ver que eu não tinha nada contra elas, muito antes, pelo contrário, né? Que eu queria valorizar a profissão, que eu era absolutamente, me horrorizava aquilo de ter carreiras diferentes e as mulheres ganhavam menos do que os homens, nunca podiam chegar num nível X, era um teto de cristal assim absolutamente escancarado e as pessoas não se escandalizavam com isso. Eu, Aí eu vi umas experiências em São Paulo, em Santa Catarina e tal, onde existia uma paridade entre as carreiras ditas técnicas e as carreiras ditas sociais, e isso foi ganhando espaço e discussão dentro da Emater. Mas só para voltar a essa questão que a Isabel falou, das muitas violências que nós vivemos, né? E que vivemos juntas. Eu quero dizer isso, nós vivemos e enfrentamos juntas, não foi mérito de ninguém em particular, foi mérito de um
clima que a gente conseguiu criar de saber quem é que estava do nosso lado e nos juntarmos e conseguir pressionar para que algumas coisas mudassem. Eu sei que nem tudo, e eu sei que muita coisa continua ainda ruim. Sobre essa pergunta é muito legal, muito interessante. De fato, eu não estou acompanhando hoje no Brasil como é que está a questão da legislação ou mesmo dos programas, né? No Brasil, só queria lembrar assim, no Brasil, o casamento de pessoas do mesmo sexo é permitido. Eu mesma sou casada com a minha companheira, casada de papel passado no cartório, tenho certidão de casamento, certo? Isso é uma prerrogativa de um país que não discrimina na lei as pessoas homossexuais, embora na prática discrimina não só os homossexuais, como toda essa quantidade de letras aí que a Isabel nos falou e a Luana nos falou de, né, as pessoas da diversidade sexual. Mas é isso, a gente tem a lei, nós somos, é possível a gente ter uma família, a nossa família é reconhecida, as pessoas que vivem com pessoas do mesmo sexo, elas podem ter seus filhos na escola pública normalmente, etc. Porém, isso até chegar no direito à terra, até chegar na DAP, ou agora o CAF, né? Até chegar nesses instrumentos de, por exemplo, se eu fosse uma agricultora com a minha companheira, eu ter uma terra e a gente poder ser atendida pelo PAA, por exemplo, eu acho que vai um pedaço aí de dificuldades no caminho, né? Eu não sei dizer como é a situação hoje no Brasil. No meu trabalho na universidade, na Espanha, eu tenho vários alunos que têm estudado isso em outros países. Então, o que eu posso dizer? Em muitos países, primeiro, o casamento ou a união civil entre pessoas do mesmo sexo não é reconhecido. Então, começa por aí que essas pessoas já têm discriminações até no seu modo de vida, elas não podem se juntar, viver junto e ter o mesmo status de casais heterossexuais. Isso implica uma série de direitos que são violados, mas existem países onde isso acontece. Além disso, no meio rural, é comum que a gente tenha regras não escritas mais fortes, que não reconhecem a situação dessas pessoas. Então, muitas vezes, essas pessoas fingem que são amigos, que vivem junto, amigos, amigas, né? E o que eu tenho visto nas pesquisas que a gente tem visto? Depois que essas pessoas estão lá trabalhando na sua propriedade e têm um certo, vamos dizer assim, uma consolidação da sua forma de trabalhar, a vizinhança começa a ver essas pessoas com outros olhos. Começa a dizer, eles são trabalhadores, elas são trabalhadoras, são umas moças muito corretas, são honestas, estão fazendo a produção delas muito bem, etc. Então, você começa a criar você vai rompendo certas barreiras e certos preconceitos. E isso é muito importante. E é muito importante que essas pessoas que não seguem a heteronormatividade, essas diversas opções e formas de vida, né, que eles e elas, e eles, e não sei como chama no Brasil, que essas pessoas possam ser acolhidas também nas instituições, sabe? Que elas sejam acolhidas sinceramente nas instituições, como qualquer cidadão, qualquer cidadã. É aí que nós estamos falando de romper os preconceitos. Essas pessoas sejam atendidas pela extensão rural, sejam atendidas pelas políticas de reforma agrária, sejam atendidas pelo financiamento público. Elas são
essas pessoas são trabalhadoras, produtoras, são membros das comunidades, e elas não têm nada a explicar para ninguém sobre o que elas fazem nas suas vidas pessoais, desde que elas sejam cidadãs e cidadãos honestos e que contribuam para a comunidade nas coisas que elas fazem, né? Mas é verdade que isso tudo que eu estou falando é uma utopia, né? Porque a gente está longe disso. No Brasil houve um retrocesso muito grande nos últimos anos em relação ao preconceito, à discriminação, à não aceitação de que as pessoas sejam livres para viver a sua vida sem interessar para ninguém o que eles fazem ou elas fazem, com quem eles querem ou não querem ter relações afetivas e sexuais. Eu sei que no MST existe já um núcleo de defesa dos direitos das pessoas da diversidade sexual, assim como na Via Campesina. E eu acho isso muito importante, muito interessante. Acredito também que no movimento sindical, na CONTAG, se estava estruturando também uma comissão para lutar pelos direitos dessas pessoas, porque não é verdade que no meio rural não existam. Querendo ou não, se as pessoas gostam ou não, nós estamos em todos os lugares e nós vamos continuar estando em todos os lugares e vamos continuar lutando pelos direitos de todas as pessoas. Eu acho que essa seria a minha resposta a essa pergunta, mas eu queria ouvir de vocês também, porque como eu não moro no Brasil há muito tempo, eu queria também escutar um pouco o que vocês acham, o que está acontecendo, se a sociedade está realmente muito mais barra pesada ou se tem algumas luzes assim em certos setores. Adriana, se quiser comentar e participar, fica à vontade. Deixa eu ver, nós temos aqui a Regina comentando a fala da Isabel, são interseccionada por violências, extensionista social, mulher negra, muito difícil, também, mesmo a minha realidade, né, a da Regina, e eu queria retomar para a Isabel a pergunta que eu tinha feito, né, nesse sentido, assim, como as instituições avançarem nesse sentido de proporcionar para as mulheres que elas possam ter acesso, né, à discussão de agroecologia, a eventos, a poder se capacitar, a poder produzir também, né, conhecimento nesse sentido. E até me ocorreu quando eu ouvia vocês, até essa questão da Anater, né, que ela coloca como critério, estabelece um percentual que precisa ter de mulheres, porque se não é assim as coisas não avançam, né? E até me ocorreu também que muitos eventos que a gente vê relacionados à agroecologia, quem a Emater proporciona que vá ou chama para os eventos, a maioria são homens, né? Ou são somente mulheres agrônomas. E também me ocorreu da gente até fazer um manifesto, um documento, né? A partir desse evento, a gente solicitando para a Emater que tenha um percentual X de participação das mulheres nesses eventos, né, relacionados à agroecologia, porque elas estão lá trabalhando, né, com toda essa questão da subsistência, das pequenas criações, da renda, né, junto com as agricultoras. E deixa eu ver se tem mais alguma para a Isabel. Não, depois eu queria fazer outra pergunta para a Ema, daí eu acho que eu junto ali com a da Regina, pode ser? Eu acho que esse espaço que a gente ocupa ele é muito importante, assim, hoje na questão da política pública, porque ele traz muito o reflexo daquilo que a gente viveu quando estava no campo, né? Para mim, participar dos eventos, quando eu estava na extensão rural, eu me acotovelava, né? Tipo assim, eu vou. Mas também tem uma questão assim, né, eu sou solteira, sem filhos, todo esse processo, né, que também tem uma facilidade, porque também é esse lugar, né? Que não é simplesmente, tá, tem as vagas. Como a gente garante a participação, né? Como a gente garante a participação das mulheres, seja as mulheres extensionistas nesses espaços, né? Por exemplo, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, a gente tem monitoria infantil, tem ciranda, né? Então dá para poder participar de um espaço
de formação, né? E de encontros, ou seja, a gente precisa ter isso para todos os espaços. A gente até, quando eu estava no doutorado, a gente estava programando um espaço de formação em agroecologia, e a gente escreveu, e disse assim, vai ser tantos dias. Aí uma colega do doutorado disse assim, a colega Tarita, da Federal Sul, Bel, eu ia gostar muito, mas eu tenho as meninas, e eu não tenho com quem deixar, então eu não vou poder participar. Aí que me atende, né, essa coisa também de quem escreve, né? Porque tem alguém que escreve o projeto, ou seja, eu não tenho filhos. Então, naquele momento que eu estava escrevendo, isso não veio. Aí, conversando com uma colega, mãe, e por isso depois tem esse movimento, Mulheres na Ciência, né? Mães na Ciência, que é fundamental, né? A gente fez uma proposta colocando uma ciranda. Aprovamos? Não, não aprovamos. Foi por isso, não sei. Pode ter sido muito ousado fazer um evento de científico no doutorado de agroecologia com ciranda, né? Então acho que foi muito para a CAPES. Acho que foi a CAPES não, né? Mas a gente colocou porque a gente escreveu assim, como é que a gente garante a participação das mães e pais cientistas nos eventos, se eles são os cuidadores, né? Num evento de 3, 4 dias, né? Que é em outro estado, que é outra ação, você precisa dar, não é a mesma coisa quando a gente fala na universidade. Não basta só dar a vaga, tem que dar condições, né? Alimentação, casa do estudante, né? A gente precisa dar condições de que as pessoas estejam nesse espaço de uma forma igual. Né? Porque se eu estou na aula, né? E traz esse exemplo, se eu estou na aula pensando como é eu vou ter que fazer o quê? Um bico de noite de garçonete para juntar o dinheiro, aí aquela noite eu não estudei porque eu precisei trabalhar para poder pagar minha comida, então é isso. Então não é igual, mesmo que a universidade seja pública. Então, essa condição, quando a gente lutou e luta ainda por assistência estudantil, é para manter isso. E quando a gente traz isso para o mercado de trabalho, as condições não são iguais para as mulheres. Né? Quando o homem é convidado a ocupar um cargo, ele não precisa pensar, né? Ou mesmo numa seleção, seja de pós-graduação ou mesmo numa seleção na empresa, e os filhos, você faz o que com eles? Eu queria saber se fazia essa pergunta para os homens, né? Não sei se eu queria saber se faz essa pergunta para os homens. Ah, você tem filhos pequenos, como é que vai fazer com eles, né? Então essas questões, assim, quando a gente pensa nisso, a gente tem avançado nesses diálogos, inclusive nos eventos, assim, ainda nos eventos que nós não promovemos eventos, né? Mas pelo menos nas formações, né? Claro, quando formações de presencial, aí não está previsto isso, né? Ainda não entrou, né, nesse radar de formação extensionista promover que tenha esse espaço também de monitoria, né? A gente ainda não, né, ou seja, a gente está promovendo, mas a gente ainda precisa, ou seja, são muitas camadas a avançar, porque também envolve uma questão orçamentária. Mas isso também está no nosso horizonte. Como é que a gente garante a participação das mulheres? Primeiro, trancando o pé na porta. Né? Não é só, né? Eu acho que o documento ele é importante, é a inscrição e pautando, assim, porque isso é uma luta de todas nós em todas as esferas. Se a gente for pegar, né, hoje a relação de, por exemplo, pegar um exemplo da política, que a política externa está em voga hoje, né, do Brasil, voltamos à agenda internacional. A quantidade de mulheres que nós temos ocupando espaços da diplomacia é ínfimo. E não é porque nós temos poucas mulheres diplomatas que podem ocupar cargos. Não, porque o espaço, ele realmente, a gente tem uma sociedade patriarcal. E se a gente não, mas isso não deixa que as mulheres sigam, né, mobilizando para conseguir estar nesses espaços. Então, eu acho que é isso, é vocês fazerem um documento para ocupar esses espaços. O que nós fizemos, que também é uma contrapartida nossa, nós fizemos um evento de formação, nós fizemos em março, focado na reforma agrária. Mas aí não era para o pessoal da reforma agrária, não era focado tanto nos extensionistas, porque a gente queria fazer uma escuta de qual seria o perfil extensionista. Né? A gente está organizando eventos nesse sentido, também para escutar das organizações sociais. E nós colocamos no nosso documento que 50% das indicações das organizações sociais tinham que ser de mulheres. Porque a gente tinha recebido uma lista prévia antes, assim, que era homem, 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 homem. Não, a gente não. Aí o pessoal ligou, olha, gente, a gente não tem tudo isso, essas mulheres, porque a gente é. Aí o pessoal justificou. Ou seja, mas a gente. Né, a gente aceitou. Se você não tem esse número de profissionais hoje, né, essa organização não vai inventar, né, uma mulher do nada. Mas, ou seja, o fato da gente delimitar isso, ele é importante quando a gente constrói a política. A gente delimitou, a gente não. A gente tem que garantir a participação das mulheres. Né, e Tá as bom. mulheres vieram e aí contribuem nesse debate também de inclusão de mais mulheres.
Então, hoje a gente ainda está assim, a gente tem esse horizonte de ampliar esse espaço político, mas ele é muito difícil para nós, inclusive, né? Às vezes a gente vai para Obrigada. reuniões pessoalmente e às vezes vocês, seus pais, parece que não queriam que eu estivesse aqui. Paciência, eu estou, né? Então, é Obrigada, isso, é uma Gabriel. luta cotidiana. Obrigada. Eu tive que cortar um pouquinho porque a Emma precisa Não, sair. Nós temos alguns sim, questionamentos é aqui para mais de meia-noite aí, né, Emma? não, só comentar um pouquinho como consolidar e dar mais visibilidade para o trabalho tanto das extensionistas como das agricultoras nesse momento de enfrentamento para os efeitos das mudanças climáticas. Se tu puder comentar um pouquinho para nós. Tem uma pergunta da Regina aqui, eu não sei se a Regina quer fazer ao vivo, que ela pergunta como você observa a diversidade produtiva comparativamente homens e mulheres, mais estudos das organizações de mulheres e o incremento das políticas públicas. E aí depois tem parabéns pela iniciativa, aqui a Córdula, que é uma colega aqui agrônoma do Escritório Central. Obrigada pela tua aula, Ema e Isa, sempre aprendo com vocês, bom ter vocês no mundo. E aqui tem a Maria Elisiane, abraço meninas, gratidão pela partilha. Tenham sempre o movimento de mulheres camponesas como companheiras de luta pela equidade de gênero. Obrigada pelo comentário. Regina, não sei se você quer comentar ao vivo, senão eu passo para a Emma responder. Acho que pode. Então vamos lá. Não, eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, mas sobre a diversidade, sim, existe inclusive estudos sobre isso, né, de que as mulheres na agricultura, elas são, na maioria dos países, elas têm produções muito mais diversas do que os homens, ou seja, a produção que está sob responsabilidade das mulheres geralmente é mais biodiversa do que a produção que está sob responsabilidade dos homens, né? Porque existe também muito essa distinção entre a produção para vender e a produção para comer, embora as mulheres também trabalham na produção para vender, e muitas vezes até a produção biodiversa, os quintais, etc., também são para vender, mas como é para vender no miúdo, não aparece, então parece que aquilo não conta, né? Tem um trabalho da Glória Zuluaga, a colega professora da Universidade Nacional da Colômbia, com quem eu fiz, tem várias publicações minhas com ela. Ela fez, na tese de doutorado dela, ela fez um estudo sobre produções agroecológicas na Colômbia, e ela mostra assim que as mulheres têm, digamos, mais de 10 vezes produtos mais de 10 vezes biodiversos do que os homens, em produções agroecológicas. Então, assim, as mulheres, a gente pode dizer, as mulheres são guardiãs da biodiversidade. Na agroecologia, no extrativismo, na silvicultura, na agrosilvicultura, como é na agrofloresta, todas essas produções, quando tem mulheres, as mulheres são mais preocupadas e implementam mais projetos de biodiversidade do que os homens. Com relação aos movimentos sociais, só dizer que no Brasil, os movimentos sociais de mulheres rurais, eles são incríveis, eles são maravilhosos. Do norte ao sul, do nordeste ao centro-oeste, nós vamos encontrar movimentos de mulheres de diferentes tipos e que batalham pela autonomia das mulheres e com uma perspectiva feminista, e eu acho que a Marcha das Margaridas é o exemplo maior, mais pujante, mais assim conhecido, mas todos os outros movimentos das mulheres sem terra, do MMC, do MMT-R do Nordeste, das mulheres quebradeiras de coco babaçu, das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas, é incrível a biodiversidade se manifestando aqui numa bruxinha. Então, eu acho que é isso. Os movimentos de mulheres eles têm que ser sempre chamados para dialogar
com as políticas públicas, para dialogar não só com a elaboração das políticas públicas, mas também com a execução, com o monitoramento. As mulheres têm que ser chamadas para perguntar se elas estão gostando, se está bom para elas, ou se está indo para o lado errado, porque senão as políticas no papel são super bonitas, mas na prática alguma coisa está dando errado e ninguém pergunta para as mulheres, ninguém fica sabendo, né? Então, eu insisto muito, as mulheres têm que estar incluídas desde o desenho da política até o monitoramento da política. Tem que ter diálogo social, governo, sociedade civil, e aí eu estou falando das mulheres, mas pode ser também juventude, pode ser as políticas étnicas, etc. Né? Então, eu acho que é isso, tem um monte de coisa para fazer, logicamente, mas tem um caminho que já foi andado, né? E tem aí experiências para a gente resgatar, tem experiências super positivas que a gente tem que trazer de novo. Claro que a realidade mudou. Quando eu trabalhei na Emater, foi há mais de 20 anos atrás, certo? Não existia internet, não existia já a internet, mas era uma coisinha assim, aqueles e-mails, aqueles modem que ficava tocando horas e horas, que usava linha telefônica, né? Não existia o WhatsApp, não existia o celular, era uma coisa de gente muito rica, não era esse negócio assim que se popularizou como é hoje. Então, claro que é diferente, mas tem muita coisa que a gente discutia naquele tempo que continua atual. E eu acho que isso aí vocês têm que ter esse olhar criativo para pensar como é que a gente vai fazer nessa nova situação para dar conta dos problemas que a gente está vendo. Mas, o que continua igual é que a solução é coletiva e é organizativa. Não tem solução individual. Isso aí continua igual. Eu acho que eu vou ter que ficar por aqui, porque hoje já foi um longo dia e a gente se encontra em outros momentos, né? Tamara, nos encontraremos. Sim, muito obrigada pela tua participação, da Isabel também, pela disponibilidade de vocês. A gente também está à disposição, né, com o evento também participar. Nós aproveitamos assim esse momento para chamar extensionistas, porque são os colegas que estão junto com as mulheres, estão nos espaços de construção de política, de monitoramento de política e que proporcionam que as mulheres consigam, agricultoras, acessar esses espaços também, né? Então, acho que a gente tem ideia de fazer outros eventos, se tiverem temas a sugerir também às colegas. Agradeço a participação, então, de vocês, das colegas extensionistas que participaram. Tem colegas homens aqui, como o Vione está aparecendo aqui para mim, extensionistas também, agricultoras, assim, uma pena a gente não poder ouvir nenhuma, mas espero numa outra oportunidade a gente fazer um evento que a gente possa ouvir essas práticas e o que vocês fazem, o que vocês sabem de agroecologia que tem para contribuir conosco e para nos ensinar. Então, muito obrigada. A gente encerra o evento.